Como fazer justiça? O padre ia lá, benzia um lago ou um rio, jogava um suspeito na água e pronto. Se ele flutuar, a água benta está recusando ele, então ele é culpado e deve ser morto. Se ele afundar, ele é inocente. Ok, ele morreu afogado, evidentemente, mas isso é só um detalhe. A alma dele foi para o céu. Bom, pelo menos era assim na Idade Média. Mas e no Capistão? Já que cada tribunal privado pode ser de um jeito, será que haveriam tribunais privados desse tipo? Sem um governo, quem define os limites da justiça privada? Bom, fazer justiça é algo complexo. O conceito de fazer justiça, de punir alguém que fez algo errado, é tão antigo quanto a humanidade. Também é algo tão natural aos seres humanos que crianças pequenas já entendem esse conceito. Mas quando a gente pensa com calma, logo você percebe que tem alguns problemas muito sérios nisso. Vamos imaginar dois vizinhos que têm uma briga sobre uma cerca. Houveram brigas, ameaças de morte, etc. Os dois contam histórias diferentes sobre os fatos. Sobre onde ficava a cerca antes, sobre quem começou a briga, sobre quem ameaçou quem de morte. Ou seja, um dos dois está mentindo. Como saber o que realmente ocorreu? Isso é chamado incerteza dos fatos. Mas tem mais. Podem haver evidências sobre o fato. Mas mesmo que existam documentos, filmagens, gravações, testemunhas, tudo isso pode ser deturpado. Não tem evidência absoluta de nada. Essa é a chamada incerteza das evidências. E quando as intenções das pessoas e quanto à interpretação do caso? Por exemplo, ameaçar de morte certamente fere o PNA. Mas pode não ter sido uma ameaça, pode ter sido meramente uma bravata. Repare, essa é a incerteza da interpretação dos fatos. E depois que decidirmos que as evidências são válidas, que o fato ocorreu, qual foi a intenção de todo mundo nos fatos, ainda tem uma dúvida. Qual a regra legal que se aplica no caso? Veja, vou dar só um exemplo. O PNA não permite ameaça, mas ele diz que você pode retornar a violência ou ameaça de forma proporcional para a defesa. Ameaça de morte é uma resposta proporcional a uma agressão física? Então repara, eu estou usando o PNA aqui como um exemplo, mas isso vale também com a lei estatal atual. Isso é a incerteza do direito. Com tantas incertezas acumuladas, como é que há qualquer garantia de que um julgamento seria justo? Esse problema foi pensado ao longo dos séculos e evoluiu junto com o nosso conceito de Estado, e a resposta que a gente tem é o devido processo legal. É um conjunto de características de um julgamento que minimizam a possibilidade de erro. Ninguém está falando em garantir que o julgamento será justo. Isso é impossível. Mas você pode buscar minimizar a chance de erro. Primeiro ponto, é importante que ninguém será punido antes do processo terminar. O devido processo legal perde o sentido se há punição mesmo antes do julgamento final. Segundo, é preciso garantir a ampla defesa e o contraditório. Qualquer coisa que uma parte diga, deve ser dada oportunidade a outra parte para contestar aquilo. Também não se deve deixar a decisão na mão de um único juiz. Se uma das partes não concordar com a sentença de um juiz, ela pode pedir o julgamento por um segundo juiz. É o chamado segundo grau de jurisdição. Todas essas características do devido processo legal não requerem que isso seja feito pelo Estado. Não há nenhum requisito que não possa ser observado por um bom tribunal privado. Há um requisito que eu deixei de fora, chamado princípio do juiz natural. Esse princípio jurídico diz que há apenas um juiz que pode julgar uma causa. As partes não podem escolher o juiz. Lógico, se isso fosse permitido, uma parte iria escolher um juiz que ela evidentemente acha favorável a ela. Mas veja, o juiz natural é só uma solução desse problema, é a solução estatal para esse problema. A solução privada para esse mesmo problema, para evitar que uma parte escolha um juiz favorável, é igualmente eficiente. Ambas as partes devem concordar com o mesmo tribunal privado antes que ele possa julgar a sua causa. Isso normalmente é feito antes até de surgir o problema. Por exemplo, dois sócios podem eleger um tribunal que vai julgar problemas da empresa no contrato de constituição daquela empresa. Um casal pode, no momento do casamento, especificar já o tribunal privado que será responsável por eventuais problemas que surjam. Uma liga esportiva pode determinar um tribunal privado específico para resolver problemas entre os clubes. Opa, isso já existe. A justiça desportiva é o tipo mais comum de justiça privada que temos hoje. Se assemelha em vários pontos à justiça estatal. Devido processo legal, advogados, partes, juízes, segundo grau de jurisdição, STJD.
Só que tudo isso é privado. Os clubes aceitam essa justiça, este tribunal privado específico, porque é uma condição para participarem do Campeonato Brasileiro. Agora, você reparou como os problemas de indisciplina do jogo de domingo são julgados na terça-feira, o recurso é julgado na quinta, e uma semana depois já tem a decisão final do tribunal? E uma semana depois já temos a decisão final do tribunal? Tá aí a diferença entre justiça privada e justiça pública. Justiça privada não é perfeita, assim como a justiça estatal, a justiça pública também não é. Mas a justiça privada não só é muito mais barata, como é muito mais rápida e eficiente. A justiça pública é absurdamente cara, e é você que paga com seus impostos. Mas e nos casos em que não há um tribunal previamente definido? Bom, o princípio é o mesmo. O caso só vai ser julgado se ambas as partes concordarem com o mesmo tribunal. Há um protocolo para isso. Uma das partes inicia a ação em um determinado tribunal. Aquele tribunal vai entrar em contato com a outra parte perguntando se ela aceita aquela ação naquele tribunal. Se a outra parte aceitar, ótimo, julga-se a ação. Se não aceitar, a outra parte é convidada a sugerir um outro tribunal. Esse segundo tribunal vai ser então submetido à primeira parte, que também deve aceitar esse segundo tribunal. Se não aceitar, vai sugerir um terceiro. E vão assim até acharem um tribunal que ambas as partes concordam. O tribunal escolhido por ambas fará o julgamento. Bom, alguém pode argumentar, mas e se alguém não quer ser julgado, fica sugerindo tribunais até não mais poder? Bom, vamos com calma. Vimos aqui como duas partes que têm uma disputa, mas querem resolver essa disputa, podem fazer isso na justiça privada. Tem um outro vídeo que eu falo sobre o caso de pessoas que não querem ser julgadas. É o vídeo Quem Precisa de Polícia. O link está aí na tela, você pode clicar lá. Lá eu falo sobre o caso das pessoas que não querem participar da justiça. Veja, o tribunal privado não só ele é mais eficiente e rápido, mas ele é também mais isento. Um tribunal que tenda a favorecer determinado tipo de parte vai ser recusado pela outra parte. Um tribunal privado precisa ser muito mais neutro, precisa se mostrar neutro, aplicar o devido processo legal de forma muito mais estrita do que um tribunal estatal. Pessoas com dinheiro vão ter poder num tribunal privado? Bom, não mais do que tem hoje. Um juiz estatal que for pego recebendo propina, o pior que pode acontecer com ele é a aposentadoria compulsória. Um tribunal privado que aceite propina de gente com dinheiro vai à falência, ninguém vai aceitar esse tribunal. O ponto principal é, justiça privada é mais eficiente, mais rápida e mais isenta que a justiça estatal, porque os incentivos estão no lugar certo. Não é perfeita, porque nenhuma justiça é perfeita, mas é muito melhor. Obrigado. Se você gostou do vídeo, inscreva-se, curta e compartilhe à vontade. Pode até assumir autoria, propriedade intelectual não existe.